Pois vamos lá. Deixa eu ver quais músculos que a gente vai começar. A gente vai começar a ver quadríceps, tá? Teste de força muscular para o músculo quadríceps. Vamos lá, vamos pegar a nossa Jean aqui, deitá-la. Deitar de novo. Agora você tá assim. Abre a tela toda para ficar melhor para a gente ver. Tu tá pegando só uma telinha pequenininha tua. Tá aparecendo. Pra cá, né? Vamos ver. Acho um pouquinho. Como é que a gente avalia a força muscular do músculo quadríceps, tá? Então, qual é a função do quadríceps? Quadríceps, ele tem a função o quê? Flexão do quadril e de extensão do joelho, tá? Então, a gente vai avaliar a força dele através de uma extensão do joelho. Lembram aqueles graus de força que a gente avalia, que vai de 0 a 5. Onde 0 a gente atribui a um músculo que a gente nem consegue ver contração muscular, aquele músculo totalmente paralisado. 1 a gente atribui ao músculo que a gente vê uma contração muscular, mas ele não faz movimento nenhum. A gente só vê a contração muscular. O 2 é aquele músculo que ele consegue movimentar, mas ele não consegue vencer a força de gravidade. Ou seja, eu preciso posicionar o meu membro de uma forma que eu não tenha que vencer a força da gravidade, que é aquela força que empurra o membro da gente para baixo. O grau 3 já é aquele músculo que consegue vencer essa força de gravidade. Então, já é um músculo que tem mais força. E o grau 4 e o grau 5 são músculos que têm mais força ainda e eles conseguem vencer agora uma resistência. Então, eles conseguem vencer uma resistência de leve a moderada, igual grau 4, e no grau 5 ele consegue vencer uma resistência bem maior. Vocês lembram desses graus de força? Já está automatizado aí para todo mundo? Então, todo mundo já lembra, já decorou, né, esses graus de força. Agora, a gente só precisa aprender o posicionamento do paciente para avaliar. Cortar, Alisson, um pouquinho aqui. Então, como é que eu vou avaliar aqui o quadríceps? Então, eu vou pedir ao meu paciente para fazer uma extensão de joelho, tá? E como é que eu peço para ele fazer essa extensão de joelho? Eu posiciono minha mão por baixo da coxa do paciente, sustento a coxa dele e agora eu vou pedir que ele faça aqui, ó, movimento de extensão, certo? Da perna, deixa eu posicionar mais assim, cortado. Não, tem pra cá, eu tenho as pernas mesmo. Vai lá, Alisson, levanta aí. Ó, esse movimento aqui. Deixa eu ir pra lá. Então, aqui eu seguro a coxa do meu paciente e eu vou pedir para ele fazer um movimento de extensão. No grau 0, o paciente não consegue fazer movimento nenhum, não é? No grau 1, eu vou sentir, palpar o quadríceps e eu sinto a contração do quadríceps. No grau 2, contrai aí, Alisson. No grau 2, já contraindo? Então vou para subir. No grau 2, eu vou fazer o quê? O paciente ele não vai conseguir fazer esse movimento, porque esse movimento aqui é contra a gravidade, tá? Se ele conseguir fazer esse movimento aqui, ele está no grau 3. Então, eu vou posicionar a perna do meu paciente de lado e eu vou pedir agora para ele fazer a extensão.
Então, com a perna de lado, a gente posiciona o membro de uma forma que ele não precisa vencer a força de gravidade, que é uma força que empurra para baixo. E aí... Segura essa perna que eu viro para ele ler, entendeu? Vai lá. A perna. Fazer a extensão. E aí, aqui ele não está precisando vencer a força de gravidade. Então, eu consigo avaliar o grau 2 de força. E o grau 3? O grau 3 ele vai ficar de barriga para cima, porque agora ele vai fazer uma força contra a força de gravidade. Então, eu vou lá, posiciono minha mão por debaixo da perna dele, apoio na outra perna e mando ele fazer o movimento de extensão de joelho. Então, se ele conseguir, ele tem um grau 3, tá? E o grau 4, como é o grau 4? O grau 4, agora eu vou colocar uma resistência. Então, no grau 4, eu coloco uma resistência mais proximal, para ele vencer. E no grau 5, eu coloco uma resistência mais distal, que é uma resistência maior, para ele poder vencer essa força. Se ele consegue fazer, então ele vai ter o grau 5. Se ele não consegue fazer, então a gente avalia o grau anterior para ver se é o grau de força dele. Vamos ver qual outro músculo. Vamos ver abdutores. Ó, os abdutores, tá? Os músculos abdutores são aqueles que fazem com que a perna da gente ela abra, não é isso? Então, nos abdutores, quando a gente vai avaliar os abdutores, se eu vou posicionar meu paciente para mim ver um grau de força 3, que é aquele grau em que o paciente vence a gravidade. Então, o paciente chegou para mim, eu vou mostrar a vocês agora como é que a gente realmente faz na clínica. O paciente chegou para mim, o paciente está andando, então eu já sei que ele tem algum grau de força, o músculo não está completamente paralisado. De onde eu vou começar a avaliar esse meu músculo? A partir do grau 3. Por quê? Porque eu já sei que esse meu paciente tem algum grau de força. Então, já começa a partir do grau 3. Então, eu posiciono ele aqui em decúbito lateral. E eu peço para ele elevar o membro, abrir o membro. Vai lá. Eita, tremedeira. Tá apoiando. Então, quando ele faz esse movimento, ele está fazendo contra a força de gravidade. Então, ele realmente tem um grau 3. Mas digamos que eu peço para ele fazer esse movimento e ele não consegue. Tenta, Alisson. Vai mais. Não consegue. Então, agora, eu vou precisar tirar a força de gravidade, certo? Para ele fazer o movimento. Eu posso colocar ele de barriga para cima, que aqui eu tiro a força de gravidade. E eu peço para ele fazer o movimento de abrir a perna e voltar. Ok? Então, aqui eu estou eliminando a força da gravidade. Quando eu posiciono ele em decúbito dorsal. Ah, mas pronto, ele conseguiu. Se ele conseguiu, então ele tem um grau 2 de força. Ele não conseguiu o grau 3, aí eu baixei o grau, fui para o grau 2, e no grau 2 ele conseguiu. Então, ele tem um grau 2. Mas vamos ver uma outra hipótese. Digamos que eu posicionei ele nessa posição, e mesmo assim ele não conseguiu fazer o movimento. Então, eu peço para ele abrir. Vai, Alisson, abre a perna. E mesmo assim, ele não consegue abrir a perna. Mas eu vejo o músculo dele aqui, ó, contraindo. Então, ele não tem um grau 2 de força. Ele tem um grau 1 de força. Por quê? Porque ele não consegue fazer o movimento, mas o músculo dele contrai, tá?
Então, eu vejo um grau 1 de força. Decúbito lateral de novo. Chegou um outro paciente para mim. Eu vi que ele tem força e eu começo a partir do grau 3. Tá? Então, eu peço a ele, levanta a perna. Ele vai lá e ele consegue levantar. Então, eu penso, olha, ótimo. Ele tem um grau 3 de força. Agora, eu quero saber se ele tem um grau 4 também, porque o grau 3 ele tem. Então, eu vou lá, posiciono minha mão mais proximal na perna dele e peço para ele elevar a perna. Ele conseguiu. Ele tem um grau 4 de força. Eu vou ver se ele tem um grau 5. Eu vou lá e posiciono minha mão mais distal e peço para ele elevar a perna. Pronto, ele conseguiu também. Então, ele tem um grau 5 de força. Então, a avaliação da força é sempre assim. Você começa em um grau, se o paciente consegue, você vê o grau adiante, para ver se ele vai conseguir o grau adiante ou não. E se ele não consegue, você vê o grau anterior, para ver se o grau de força dele é mesmo o grau anterior. Vamos ver agora, deixa eu ver, adutores. A gente tem os adutores também, fica de barriga para cima. Os adutores, tá? Então, nos adutores, qual é o movimento que o paciente faz? O paciente faz um movimento de juntar a perna. Então, tem vários adutores aí, adutor longo, adutor curto, adutor magno, o grácil, são os músculos que fazem essa adução. E esses músculos, eles vão fazer a função de juntar as pernas. Então, se eu quero avaliar a função desse músculo, eu posso posicionar o meu paciente de barriga para cima para avaliar, em decúbito dorsal, para avaliar o grau 2 de força, tá? Então, relembrando, no grau 1 eu vou ver só a contração e no grau 2. No grau 2, nesta posição aqui, que não é contra a força de gravidade, eu eliminei a força de gravidade, então ele vai conseguir fazer o movimento. Então, a gente faixa a perna do paciente e pede para ele juntar a perna. Pronto, ele conseguiu, ele tem um grau 2. Mas eu quero ver se ele tem um grau a mais, ou se é só o grau 2 mesmo. Então, eu vou ver agora contra a gravidade. Como é que eu vejo contra a gravidade? Eu vou colocar ele em decúbito lateral. Fica em decúbito lateral. A perna de cima, a gente vai mandar flexionar o joelho. Posiciona aqui atrás, tá? Flexiona o joelho. Quadril também fica com uma flexão. E agora eu vou mandar o meu paciente, ó, fazer uma adução da perna de baixo. Isso aqui é o grau 3 de força. Ele está fazendo um movimento de adução contra a força de gravidade. E o grau 4? O grau 4 eu posiciono força, uma resistência mais proximal. Vai, Alisson. E no grau 5 eu posiciono mais distal. Para ver se o meu paciente tem realmente o grau 5 de força, ou ele tem algum problema de força muscular. Grau 5 de força quer dizer que o meu paciente ele tem uma força muscular ótima, tá? Então, ele não tem problema de força muscular. Esteja entendendo? E aí, pessoal, vocês estão entendendo? É que sim. Ah. Pronto, deixa eu ver qual é o próximo que a gente vai avaliar. Vamos avaliar o ilho-pessoas. Então, o ilho-pessoas é um outro músculo que realiza o quê? A flexão de quadril.
A gente tem um quadríceps e a gente tem um ilho-pessoas, que fazem a flexão de quadril. Fica de barriga para cima. Então, o ilho-pessoas, a gente vai avaliar fazendo a flexão de quadril. O quadríceps, a gente avalia fazendo a extensão de joelho. Porque o quadríceps, ele tem a função tanto aqui no quadril como no joelho. Como é que a gente avalia o ilho-pessoas? Então, a gente vai pedir para o paciente fazer uma flexão de quadril, tá? Assumindo estendido. Pede para o paciente fazer uma flexão de quadril com o membro em extensão. Vai lá. Então, eu estou avaliando aqui o meu ilho-pessoas. Nessa posição aqui, ele está vencendo a gravidade. Então, se ele conseguir, eu tenho um grau 3 de força. Se ele não conseguir, aí eu vou posicionar ele em decúbito lateral para me avaliar o grau 2 de força, que é o grau anterior, onde eu vou tirar a força da gravidade. É de lado. Então, eu posiciono ele de lado e eu vou pedir para ele fazer a flexão de quadril. Vai. Aqui ele fez a flexão de quadril, ele tem um grau 2 de força, ele conseguiu fazer a flexão de quadril. Lembrando, grau 1, ele não vai conseguir fazer esse movimento, ele vai fazer só a contração muscular. E no grau 4 e no grau 5, fica de barriga para cima. No grau 4 e no grau 5, eu vou posicionar a resistência mais proximal, vai, Alisson. E uma resistência mais distal, que é o grau 5, para ele fazer um movimento de flexão de quadril. Vamos para o próximo. Deixa eu ver o próximo. Sartório. Então, o sartório é um músculo que muitas pessoas usam muito. É o músculo do famoso 4. Então, quando as pessoas bebem, gostam muito de fazer um testinho do 4, né? Posicionar o membro em forma de 4, para ver se ele está bêbado ou não, né? Triste ilusão. Mas, enfim, quem faz isso é o músculo sartório, tá? O sartório, ele faz esse movimento de um 4 na perna do paciente. Então, o sartório, ele faz uma combinação de movimento de flexão, de abdução e de rotação externa. Essa é a função do sartório. Fazer a flexão lá no quadril, faz a abdução e faz rotação externa. E aí posiciona o membro nesta posição em forma de 4. Como é que eu vou avaliar esse meu paciente? Então, para mim avaliar o grau 2 de força, eu vou pedir para o paciente ficar em decúbito lateral. Vou pedir para ele dobrar a perna. E eu vou pedir para ele fazer esse movimento aqui, ó. Ele forçar o movimento de rotação externa do quadril. Rotação externa para cima. Então, ele vai forçar esse movimento aqui, ó, de desencoxar o pé e ir em direção anterior, tá? Ele consegue fazer, ele tem um grau 2 de força, ele não está precisando vencer a gravidade. E o grau 3 de força, fica de barriga para cima. Então, no grau 3 de força, eu vou pedir para o paciente fazer esse movimento. Eu posiciono a perna dele em forma de um 4. E eu vou pedir para ele fazer esse movimento de desencostar a perna do joelho, tá?
Então, é esse movimento que ele vai fazer. Vai se desembochar a perna do joelho. Então, aqui ele tem o grau 3 de força, porque ele consegue vencer, ele vai fazendo um movimento, ó, contra a gravidade, tá? E o grau 4 de força? O grau 4 e o grau 5, a gente vai colocar a resistência. Colocar uma resistência aqui próximo ao tornozelo, tá? O maléolo medial. Então, eu coloco a resistência e peço para ele fazer o movimento. Isso é o grau 4. Eu coloco uma resistência bem lá no tornozelo e peço para ele fazer o movimento. Isso é o grau 5 de força. Tá? Vocês estão conseguindo ver? Ótimo. Vamos ver o próximo. Vamos ser os extensores de quadril. Então, a gente vai avaliar o quê? Vamos avaliar os extensores agora de quadril, tá? Então, a gente tem o glúteo máximo, é um dos principais, e a gente também tem os isquios tibiais que fazem a extensão do quadril, tá? Então, quando a gente vai avaliar esses músculos, a gente vai pedir para o paciente fazer uma extensão no quadril. Então, eu vou lá e peço a ele, vamos lá, vamos fazer uma extensão no quadril. Levanta o quadril. O paciente, quando faz esse movimento, faz de novo, ele tende a compensar aqui. Então, eu já estabilizo aqui, ó, a pelve do paciente e peço para ele fazer a extensão. Pronto. Então, estou avaliando os extensores de quadril, tá? Eu ainda posso fazer uma avaliação mais minuciosa de glúteo e de isquios, separando eles. Como? Eu peço para ele fazer a extensão de quadril com o joelho flexionado. Aqui eu estou avaliando os glúteos, especificamente os glúteos. Então, vai lá. Pronto. Esse movimento aqui é um movimento que a gente usa muito em academia, durante a malhação, não é? Principalmente as meninas usam muito esse movimento na academia, com peso na perna, para treinar a força de glúteos, tá? Hipertrofiar os glúteos, tá? Com eles maiores. Quando eu faço com a perna dobrada, eu estou avaliando os glúteos. Quando eu faço com a perna em extensão, eu estou, vai de novo, avaliando os isquios tibiais, tá? Outra coisa, paciente não conseguiu fazer, eu vou baixar agora o grau de força, eu vou ver se ele tem um grau 2 de força. Como é que eu avalio o grau 2 de força? Na horizontal, né? Então, vamos colocar o paciente em decúbito lateral para avaliar. Então, aqui em decúbito lateral, você vai pedir para o paciente fazer um movimento de extensão para trás, enquanto você segura aqui a pelve dele. Então, ele tanto você faz com o membro, com o joelho em flexão, e pede para ele ir para trás. Como você faz com o joelho em extensão e pede para ele posicionar para trás. Tá? O que é interessante é você dar um apoio aqui na pelve, porque ele tende a ir para frente, né, Alisson? Uhum. Ele fica querendo ir para frente, o corpo dele, enquanto ele joga a perna para trás. Então, você precisa dar esse apoio aqui na pelve para evitar que isso aconteça. Pronto, aqui é o grau 2 de força. O grau 1, ele só vai fazer a contração muscular.
E o grau 4 e o grau 5. Barriga para baixo. Então, o paciente conseguiu fazer o grau 3, que é fazer o movimento só de extensão aqui. Agora, eu vou avaliar o grau 4 e o grau 5. Então, no grau 4, faz uma perna flexionada, joelho flexionado. Coloca uma resistência mais proximal. No grau 5, mais distal. Tu sente a diferença da resistência, Alisson? Uhum. Uma é maior que a outra, né? Quando é mais distal. Exatamente. E quando eu vou avaliar os isquios, eu coloco lá na panturrilha uma resistência mais proximal e uma resistência mais distal para mim avaliar os isquios tibiais, tá? Deixa eu ver outro músculo para a gente ver. A gente já viu adutores, abdutores. Falta qual? Os rotadores, tá? Vamos ver agora os músculos rotadores. Alisson, vamos sentar. Quando a gente vai avaliar os músculos rotadores, a gente senta o paciente para posicionar ele contra a força de gravidade, tá? Então, os rotadores do quadril. Eu tenho tanto os rotadores internos, como os rotadores externos do quadril. E como é que eu vou avaliar esses músculos? Então, posiciona o paciente sentado. Deixa eu ver se dá para vocês pegarem a perna de ar. E aí eu vou pedir para ele fazer um movimento aqui, ó, de rotação. Faz aqui. Ó, esse movimento da perna para fora é um movimento de rotação o quê? Me digam aí. Quando ele joga a perna para fora. Externo. É do quadril, gente. Não, rotação interna do quadril. A gente faz uma rotação interna, né? Tentem aí fazer em vocês, para vocês verem como para onde é que o quadril de vocês se movimenta. Se é para dentro ou é para fora. Tentem aí. Quando a gente coloca a perna para fora, a coxa da gente vai para dentro. Então, a gente faz uma rotação interna do quadril, tá? Quando a gente coloca a parte da perna para dentro, a coxa vai para fora. Aí, a gente faz uma rotação externa do quadril. Para vocês não confundirem, porque às vezes o fato de eu estar colocando minha perna para fora, eu já penso que é uma rotação externa. Mas não é. A gente está avaliando aqui o quadril, tá? Então, vamos lá. Rotação interna. Vou pedir para ele fazer o movimento de posicionar a perna para fora, tá? Não, põe mais aqui. Vai. Posicionar a perna para fora. O que é importante? Vocês darem um apoio aqui no joelho, tá? Para ele não compensar tanto o movimento. Então, esse apoio no joelho não é para impedir o movimento, não, porque ele precisa rodar a coxa para dentro, tá? Esse apoio no joelho é só para evitar que ele não compense demais o movimento e acabe levantando o bumbum quando faz o movimento. Vai lá. Então, aqui, ó, ele fez esse movimento. Aqui a gente avalia o grau 3 de força. Então, ele consegue fazer o grau 3 de força. E para mim avaliar o grau 4 e o grau 5 de força? Eu vou posicionar a minha mão lá próximo ao tornozelo, tá? Na parte lateral. Vamos ver se dá para ver. Então, ó, eu posiciono minha mão aqui, próximo ao tornozelo, na parte lateral, e peço para ele fazer o movimento. E o grau 5, lá no tornozelo mesmo. E peço
para ele fazer o movimento. E aí a gente avaliou o quê? O movimento de rotação interna. E na rotação externa? A rotação externa é o mesmo movimento, só que é mandando o paciente posicionar a perna para dentro, tá? Vou mandar ele fazer um movimento de tentar colocar a perna em direção medial, ou seja, para dentro. Então, só para vocês verem, de rotação externa, aqui a gente tem um grau 3 de força, tá? E o grau 4. No grau 4 eu posiciono, faço uma resistência na parte medial, tá? Próximo ao tornozelo. E no grau 5 eu vou lá para próximo do tornozelo mesmo e coloco essa resistência para ver se ele consegue vencer. Ah, e como é que eu avalio o grau 2 de força? Porque aqui a gente está vendo um movimento que vai contra a gravidade, né? O paciente precisa vencer a gravidade. Mas como é que eu avalio o grau 2 de força, que é um movimento em que o paciente não precisa vencer a gravidade? Eu vou pedir para o paciente ficar em decúbito ventral. Eu tava aqui. Cuidado na cabeça. De novo. Tem que botar pra cá. Hã? Tem que botar pra cá. Pede para o paciente ficar em decúbito ventral. Pede para ele fazer uma flexão de joelho. E aqui, ó, você vai avaliar, ó, o movimento de rotação, tá? Para um lado e para o outro. Você vai avaliar o movimento de rotação tanto externa como o movimento de rotação interna, tá? Aqui ele não está precisando ir contra a força de gravidade. A rotação externa limitada, né? Uhum. O que é importante nessa avaliação? Importante nessa avaliação, ó, é eu mobilizar aqui o quadril, para que ele não esteja levantando esse quadril. Então, eu faço um apoio aqui no quadril e peço para ele fazer o movimento. Tanto para dentro, avaliando a rotação externa, como para fora, avaliando a rotação interna. Tá? Eita. E vai igual o vídeo. Uma queda gravada ia ser ótimo. Vamos ver o próximo. O próximo são os dorsiflexores. Agora vamos para a parte de perna, tá? Então, dorsiflexor. Deixa eu conversar. Os dorsiflexores, quando eu preciso fazer um movimento de dorsiflexão, o principal músculo que eu utilizo é o quê? Quem sabe aí? Movimento de dorsiflexão, qual é o principal músculo? Vamos ver, né? Vamos, minha gente. Dou-lhe uma... Tá fazendo um Google no celular e responde aí no chat. Exatamente, o tibial anterior. Eu vou acreditar que ela não pesquisou, tá? Vai nascer assim. O tibial anterior, vai. O tibial anterior, o músculo vai fazer esse movimento. Então, para mim avaliar ele, grau de força 3, que é o grau em que eu vou vencer a gravidade, eu vou posicionar o meu paciente sentado e vou pedir para ele fazer lá o movimento de dorsiflexão. E aí eu consigo avaliar esses dorsiflexores. E para mim, tirar a força da gravidade, para mim ver se ele tem um grau 2 de força. Como é que eu faço? Eu posso pedir para o meu paciente, ó, posicionar a perna aqui em cima do joelho dele e fazer o movimento.
Então, isso aqui faz com que a gente anule a força de gravidade. O paciente tem um grau de força 2. E o grau de força 3 e 4. Posiciona a perna assim. No grau de força 3 e 4, tá? Ele vai fazer um movimento de dorsiflexão. Eu vou botar uma resistência ao movimento e uma resistência mais forte, um pouquinho mais para o distal, para ele tentar vencer este movimento. O grau 4 e o grau 5 de força. Vamos agora para os flexores plantar, tá? Então, os flexores plantar, quais são os principais? Digam aí. Vou colocar vocês para trabalhar junto comigo. Trabalhar a cuca. Quais os principais músculos flexores plantar? Exato. A gente tem o gastrocnêmio e tem o sólido. Vamos, minha gente. Vocês estão aí mesmo na aula? Quem é que está aí na aula? Pois vamos lá. Como é que eu avalio os flexores plantar, tá? Para mim avaliar os flexores plantar. Então, o grau 3 de força. Como é o grau 3 de força? O grau 3 de força, eu vou pedir o meu paciente para ficar em decúbito ventral. Eu dou judiando de Alisson. Eu dormi nessa questão. Eu acho que ele já se arrependeu amargamente de me ajudar nessa aula. Não. Então, ó, grau 3 de força. Faz o movimento de flexão plantar. Esse movimento aqui, ele está tendo que vencer a força de gravidade, tá? É contra a força de gravidade. Então, se ele consegue fazer, ele tem um grau 3 de força. E se ele não consegue fazer, eu vou fazer o quê? Eu posiciono o membro deitado. Então, com o membro deitado, eu peço para ele fazer um movimento de flexão plantar. E aí eu consigo ver se ele consegue mesmo fazer esse movimento e seria um grau 2 de força. Tá, ele conseguiu fazer o grau 2, conseguiu fazer o grau 3. O grau 4 e o grau 5. Paciente com o membro elevado, tá? Flexão de joelho. Flexão 90 graus de joelho. Eu vou colocar uma resistência para ele fazer um movimento mais proximal. Eu tenho um grau 4. Quando eu coloco uma mais distal, eu tenho um grau 5. Tá sofrido, não tá, meu filho, esse movimento? Um pouquinho. Ele ficar em pé. Eu tenho esse grau 5, tá? Alguns autores ainda utilizam para o grau 4 e o grau 5. Chegou um paciente na clínica, eu vou ter que colocar a minha mão lá no pé dele, eu nem sei se o paciente está com o pé lavado, ou às vezes ele nem está mesmo, você vê que o paciente ele não está com o pé lavado, ou o paciente, você vê que ele tem alguma doença que seja contagiosa ali no pé, e você não, no momento não tem nenhum material disponível para fazer uma limpeza ali na hora no pé, como é que vocês podem estar avaliando este grau 4 e este grau 5 do paciente sem tocar no pé do paciente?
Então, para avaliar esse grau 4 e esse grau 5, vocês vão utilizar a força do corpo do paciente. Você pede para o paciente ficar na ponta do pé, tá? Então, paciente em pé, vai pedir a ele para ficar na ponta do pé. E aí, se o paciente consegue ficar na ponta do pé, com os 2 pés apoiados no chão, ele teria um grau 4. Ele está vencendo a força do corpo dele. E o grau 5 seria como? Eu pedi para o meu paciente ficar em pé, apoiado em um único pé. Então, vai ficar apoiado em um único pé e vai fazer esse movimento. Porque aí eu dificulto e eu deixo mais difícil o teste. Ou seja, aumenta a força que eu estou colocando naquele membro quando ele precisa ficar apoiado só em um membro, né? Famosa pose lá do Saci Pererê. Então, o paciente, quando fica nessa pose, ele avalia o grau 5 de força. Isso quando a gente não tem como colocar a mão no pé do paciente, alguma coisa impede da gente colocar a mão no pé do paciente. A gente pode avaliar também através destes movimentos de utilizar a força do corpo. Deixa eu ver os outros. Outro é coluna, tá? Vamos ver agora como é que eu avalio a coluna, certo? Então, para a coluna, na literatura não se mostra muito avaliação, teste de força, pontuando, grau 1, 2, 3, 4, 5 na coluna, não. Por quê? Porque o grau 2 de força, ele é um grau muito difícil a gente fazer para a coluna. Mas o grau 3, o grau 4 e o grau 5, a gente pode fazer lá para a coluna. Então, vamos lá. Fica de barriga para cima, decúbito dorsal. Cuidado na cabeça. Para a gente avaliar flexores de tronco, tá? Existem alguns autores que fazem essa avaliação, não atribuindo nota, mas atribuindo um valor qualitativo, que seria regular, o indivíduo ele tem força regular, a força regular é semelhante ao grau 3, o indivíduo tem uma força boa, a força boa é semelhante ao grau 4, e o indivíduo tem uma força ótima. A força ótima é semelhante ao grau 5. Então, existem autores que utilizam essa classificação. Regular, bom e ótimo. A gente pode utilizar os graus de força para avaliar da mesma forma. Ou através dos graus, ou através dessa classificação, tá? Então, como seria um grau de força 3? Então, grau de força 3 para quê? Para flexores de tronco, tá? Então, os flexores de tronco, ele vai fazer um movimento aqui de flexão, né? A gente tem o principal aqui, o quê? Os abdominais, né? O reto abdominal, os abdominais fazem esse movimento. Então, como é que eu faço uma graduação para tornar o teste de força mais difícil? Eu posso fazer um grau regular de força, que seria o paciente com a mão apoiada em cima do corpo, e peço para ele fazer a flexão de tronco. Eita, que ele tem uma força boa. Eu fui testar esse grau, não consegui fazer isso, não. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer com o paciente para ver um grau semelhante ao grau 4, que seria o paciente com os braços esticados para frente. Então, esse braço aqui esticado para frente ajuda o paciente, tá? Então, seria um grau 4 de força.
Ele ajuda o paciente e ele é mais difícil do que com os braços aqui na frente. Então, esse seria um grau 4 de força, uma força boa. E o grau 5, ou uma força ótima, seria aquela postura típica lá de abdominais. Então, o paciente com os braços atrás da cabeça, na região da nuca, e faz o movimento de flexão de tronco. Então, esse seria um grau 5 de força, ou uma força ótima. Vocês entenderam a avaliação da coluna? Me parece igual ir pra academia. Ó, vamos agora ver dos extensores, tá? Barriga para baixo. Então, a gente tem aqui os extensores de tronco. A gente vai avaliar com o paciente o quê? Decúbito dorsal, esses extensores de tronco, tá? Então, para avaliação dos extensores de tronco, eu vou pedir para o paciente fazer uma extensão de tronco. Faz aí, só para me ver até onde tu vai. Pronto. Eu posso pedir para o meu paciente fazer essa extensão de tronco. Faz a extensão de tronco, Alisson. Eu estou avaliando se o paciente ele tem uma força regular, tá? Eu peço para o meu paciente posicionar lá na cabeça o braço e eu vou pedir para ele fazer essa extensão. Faz. Ficou difícil, Alisson? Uhum. Então, aqui fica bem mais difícil. Por que fica difícil? Porque ele tem o peso dos braços agora para levantar. Certo? Então, o peso dos braços também está impactando para ele conseguir vencer e levantar o tronco. Então, aí eu avaliaria um grau de força 4, ou uma força boa. Quando ele consegue elevar até aqui, eleva até aqui a região do mamilo. Só a parte de cima mesmo, a parte superior. E um grau de força 5 ou ótimo é quando ele consegue, sobe. Não consigo, não. Ó, quando ele consegue elevar, passando aqui do mamilo. Então, ele consegue elevar bem mais o tronco. Eu avalio um grau de força 5 ou uma força ótima, tá? Para esse meu paciente. O que é que eu tenho que ter cuidado? Em paciente que tem hernia de disco. É, tipo, me matou. Tu tem hernia de disco? Não, acho que tem. Eita, ferrou. E ainda tá gravado. Paciente que tem hernia de disco, a gente tem que ter cuidado, porque esse é um movimento que a gente evita inicialmente no paciente que tem hernia de disco. Então, primeiro vocês vão precisar fazer todo um tratamento de fortalecimento da musculatura postural para vocês poderem fazer esse movimento de extensão de tronco, tá? Esses movimentos mais forçados de coluna. Vocês vão ver isso quando estiverem na traumática. Então, tem que ter cuidado em paciente que tem hernia de disco, para o paciente não chegar e você colocar o paciente já para fazer esse grau de força aí 5, elevando completamente o tronco, porque isso pode fazer com que a hernia de disco dele aumente. Então, gere uma revista. Deixa eu ver. Para mim avaliar agora o grau de força de flexores laterais. Então, nesse grau de força aqui de flexores laterais, o paciente ele vai ficar posicionado. Flexores laterais de tronco, tá? O paciente fica posicionado em decúbito lateral. E aí, eu vou pedir para ele fazer esse movimento aqui, ó,
de flexão lateral de tronco. Pra cá, né? Isso. Então, inicialmente, eu vou pedir ao meu paciente para ele fazer esse movimento. O joelho aqui, ó, o de baixo, ele pode estar um pouquinho semiflexionado, o de cima em extensão. Pode apoiar. Isso. E aí eu peço para ele fazer esse movimento. Como é que eu graduo o grau de força 3, 4 e 5? Tirar a influência do braço dele, tá? Como é que eu avalio esse grau de força 3, 4 e 5? Através do quanto ele consegue elevar o tronco aqui em flexão lateral, tá? Um grau de força 2 seria ele apenas, vamos lá, deslocar. Eu não acredito nisso. Vai, Alisson. Só apoiar com o braço, tá errado. Vá. Só isso, ó. Só apoiar com o braço. Não consegue isso? Não. É sério? Fazendo flexão de tronco, só aqui, flexão lateral. Não consigo, não. Bem, gente. Nosso paciente, ele tem um pouquinho de fraqueza. Mas, minha gente, esse não é um teste de força que é fácil de fazer, tá? Então, ó, tira só aqui a influência aqui de fazer. Não, porque, ó. Nossa, aí é mexido só. É só aqui o movimento. Então, não é porque eu só consigo fazer assim, ó. Se eu empurro, ele só consegue fazer pegando o impulso, tá? Por quê? Porque o movimento, realmente, a gente tem fraqueza nessa musculatura. Então, o paciente só conseguiu desencoxar da cama, ele já tem um grau de força regular, tá? Se ele consegue fazer um pouquinho mais o movimento, levar até aqui ao nível do mamilo, ele tem um grau de força bom, que é semelhante ao 4, e se ele consegue elevar bem mais o tronco, ele tem um grau de força 5, tá? Bem abaixo do mamilo, se ele consegue elevar. Você não consegue nem pegando impulso aqui do braço? Não, só assim, ó. Mas... Entendeu? Isso. Ah, eu não vou fazer isso. Vá mais. Vá mais. Pronto, ó, vá mais. Você conseguiu ir agora. Não, tá dando apoio aqui. Não, mas você tá elevando. Deixa. Vá. Não, ele tá dando apoio com o braço. Ele tá levantando, utilizando o braço. Assim, ó. É um teste bem mais difícil, tá, minha gente? É um movimento que a gente vai pedir para o paciente fazer só movimento aqui no tronco, tá? Tenta alguém fazer aí em casa para ver se alguém consegue. Dá certo. Ou se é só a Alisson. Que é o quem não tem hernia agora vai ter. Tô brincando. Tá doendo? Vamos para o próximo músculo, tá? Eu não vou tentar fazer, não vai me passar vergonha. Qual é? Vamos lá, não, isso aí. Vamos para o próximo músculo. Eu que luxa. Alisson que lute. Alguém conseguiu fazer? Alguém tentou fazer aí flexão de tronco lateral? Conseguiu fazer um movimento aqui no tronco? O meu é sério, mulher. Vamos lá, vamos passar. Outro. Fica aqui. Barriga decurturosa. Outro músculo que eu esqueci de falar para vocês. A gente vê a avaliação de abdominais, né? Flexores de tronco, que é o paciente com a mão em cima do corpo, o paciente com o braço esticado, o paciente com a mão atrás do pescoço, atrás da nuca. Isso aí a gente avalia a parte
de abdominais, reto abdominal superior, tá? Então, a musculatura abdominal, a gente tanto tem a parte superior como a parte inferior. Isso influencia no tratamento também. Quando a gente vai fazer um treinamento para fraqueza na parte mais superior, é um, e fraqueza mais na parte inferior, a gente faz outros exercícios. Como é que eu avalio a parte inferior? Quero ver agora se a Isso é que é zero. Tá cá. Isso. A parte inferior, eu vou avaliar mandando ele elevar a pé. Então, um ângulo por volta de 60 graus, só bater aqui, ó. Segura. Segurar? Segurar. 5 segundos. Eu 1, 2, 3, 4, 5. Eu avaliei um grau de força regular. E ele já se tremeu todinho aqui. Para a parte inferior, tá? De abdominais. E um grau de força bom, que seria um semelhante a um 4. Eu vou pedir para o paciente elevar a perna por volta de 30 graus. Leva até aqui, as duas. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Baixa. Pronto. Eu mudei a câmera para vocês verem a contração abdominal, quanto a gente se esforça quando está fazendo esse movimento. Então, isso seria um grau de força 4, um grau bom de força. E um grau de força 5, ou um grau ruim. Você vai pedir para o paciente elevar bem pouquinho a perna, em torno de 10 graus. Levanta até aqui, segura. Então, aí... Licença. Aqui está completamente contraído a musculatura e as pernas dele, a gente já vê que tem uma fraquezinha aqui. Grande. Grande. A academia passou longe aqui. Então, essa a gente vê a parte inferior da musculatura abdominal, tá? Deixa eu ver. Agora, um slide. Agora eu vou mostrar para vocês. Cadê o pendrive? Uns testezinhos que a gente faz para avaliar força também, tá? Não é qualquer outra agora? Ah, não. Deixa eu botar aqui para vocês. Não abre, não. Vocês conseguiram entender, minha gente, essa parte de força? Você só colocou aqui, né? Vamos ver agora alguns testezinhos que a gente avalia força, que vocês vão ver eles mais detalhadamente, e muitos outros quando tiverem traumados. Vocês vão ver em torno de uns 100 testes de força muscular, de força não, teste de ortopedia, que envolve força, também tem uns que não envolvem.
e vocês vão ter que aprender eles todos. Então, eu vou mostrar alguns que envolvem força para vocês já irem aprendendo. E aí, as dúvidas? Dúvidas? Pessoal, por que vocês estão tão calados hoje, hein? Pegou algo errado. Aí. Não é essa, não. Mas vamos lá. Como é que aumenta aqui? Vamos que abrir a aula. É isso, né? É. Ai, não, bota lá. Eu acho que eu que abri errado. Aqui, ó. Tem o superior. É, isso aí. Tá acabando, tá, minha gente? Olha. Tá pra apresentar, já, né? Essa daqui, deixa eu mostrar a vocês. Essa Não tá aqui é uma aparecendo. escala, tá? Não tá aparecendo Que slide, a não. gente avalia o paciente, o quanto esse paciente está cansado. Deixa eu botar para apresentar para vocês. Apresentar agora. Agora tá ok, tudo ok. Tá sem áudio, Alisson. Liga o microfone do Alisson, professora. Pronto, estão me escutando agora? Aqui. Essa escala é a escala de percepção de esforço de Borg, tá? É uma escala que a gente avalia o quão intensivo está sendo um exercício para um paciente, certo? Se ele está cansando muito, se não está cansando, como é que está esse cansaço? Então, você está com um paciente, você faz o teste de força muscular, você avalia a força muscular do paciente e agora você vai tratar ele, vai fazer exercícios para tratar esse paciente. Então, existe essa escala aqui para o paciente ele poder te dizer o quanto ele está se esforçando para fazer esses exercícios, tá? Essa escala, ela pontua o exercício desde muito fácil a exaustivo,
Então, ela tem uma pontuação, a escala inicial que foi criada, ela tinha uma pontuação de 6 a 20, e aí você ia pedir para o paciente dar uma nota, mostrando a ele o que significava cada um daqueles itens. Então, uma nota de 19, 20 era um exercício que você estava fazendo que é muito exaustivo. Ou seja, aquele exercício que o paciente ele não está conseguindo mais fazer, tá? Uma nota de 18 a 17 é aquele exercício que é muito cansativo. Ou seja, o paciente ele se cansa demais, mas ele está conseguindo fazer o exercício, mas ele às custas de um cansaço muito grande. Um valor de 16 e 15 era um valor que era cansativo, ou seja, é aquele exercício que a gente faz, aquela caminhada que a gente faz, que a gente chega cansado, que a gente fica cansado, mas que a gente conseguiu fazer de boas. Então, a gente faz ela tranquilamente e a gente chega no limite do cansaço da gente. Uma pontuação entre 13 e 14 era aquela pontuação relativamente cansada. Ou seja, é aquele exercício que o paciente faz e que ele consegue fazer e ele sente um pouco de cansaço. Só um pouco. É um exercício mais leve, mas que causa um pouco de cansaço. A escala, a pontuação de 11 a 12 era aquele exercício que ele atribuía uma pontuação como relativamente fácil, ou seja, aquele exercício que a gente não sabe dizer se é fácil ou se é difícil. É um meio termo, tá? É um exercício relativamente fácil. 9 a 10, ele atribui aquele exercício que é fácil, que ele não se cansa, ele faz o exercício todinho, não se cansa de forma nenhuma, é um exercício super fácil de fazer. E a pontuação de 6 a 8, ele vai atribuir a um exercício muito fácil. Quer dizer, não, esse exercício é muito, muito, muito fácil. Eu consigo fazer ele de olhos fechados. Tem aquele exercício que você está fazendo para o paciente que o paciente não está acelerando frequência cardíaca, nem respiração, nem nada. Ele está fácil demais para aquele paciente. Como essas pontuações, elas eram muito vastas, recentemente não, faz um tempinho, mas após a criação dessa escala inicial, foi criada uma nova escala adaptada. E essa escala é semelhante àquela escala de dor. É uma pontuação que vai de 0 a 10. E aí, para cada item, o indivíduo atribui uma nota. Essa pontuação vai desde o repouso, 0, a um exercício leve, um exercício bem leve, passando para exercícios moderados, exercícios intensos e exercícios exaustivos. Então, é uma escala que a gente pode utilizar com o paciente para saber o quanto de esforço o paciente está sentindo durante a realização de um movimento, tá? Alisson, como passa no teu? E os testes iniciais, eu vou mostrar a vocês só 5 testes, tá? A gente tem esse teste, que é o teste de Yergasson, vem para cá. É um teste ortopédico, tá, minha gente? Isso aqui são testes ortopédicos, então são testes específicos e testes ortopédicos, que eles têm um nome. Então, a gente tem o teste de Yergasson. Esse teste, ele é um teste que ele vai avaliar o bíceps braquial, tá? Então, a gente vai pedir o paciente para fazer um movimento de supinação contra uma resistência. O bíceps braquial, ele tem a função de fazer flexão do braço. E ele também faz a supinação. Então, a gente vai posicionar o paciente
com flexão de cotovelo, eu vou estabilizar o ombro do meu paciente e eu vou pôr uma força no punho do meu paciente pedindo para ele fazer uma supinação, ou seja, colocar a mão para cima, tá? Esse teste é o teste de Ergason e a gente vai avaliar a força do bíceps braquial desse paciente. Como o bíceps também faz flexão de cotovelo, eu posso pedir para o paciente fazer uma força tentando fazer uma supinação e tentando fazer uma flexão de cotovelo. Vai. Então, ó, você vê a ativação do bíceps. Eu avalio a força. Quando é que esse meu teste ele é positivo? Quando o meu paciente ele sente dor. Tá? Se o paciente ele relata dor, e aí principalmente ele vai relatar dor no local onde passa o tendão do bíceps, que é entre os dois tubérculos que a gente tem aqui no ombro. Se vocês palparem vocês mesmos, o ombro de vocês, tá? O húmero, vocês vão ver que a gente tem a clavícula uns 3 dedos abaixo. Vocês vão ver que quando você faz uma rotação de ombro, você consegue sentir os dois tubérculos passando pelo seu dedo. Então, você posiciona o dedo aqui próximo à axila, tá? Bem próximo à axila, e você faz um movimento de rotação do braço. Aí você vê esses tubérculos passando pelo seu dedo, é como se fossem 2 bolinhas. A cabeça longa do bíceps, ela passa mesmo, o tendão, ele passa mesmo entre esses tubérculos. Se o paciente tiver um comprometimento nesse tendão, nesse músculo, se ele tiver uma fraqueza, ele vai sentir ou uma dor, ou ele não vai ter força para fazer esse movimento, tá? Então, esse é o movimento que a gente avalia o músculo bíceps braquial. O teste de Jobe. Então, o teste de Jobe é um outro teste que a gente utiliza para avaliar o supraespinhoso. Nesse teste, você posiciona o paciente com o polegar para baixo. Ele também é chamado de teste da lata vazia, por causa do sinal do polegar para baixo, tá? E o paciente, ele vai ficar com o braço um pouco abduzido. Isso a gente chama no plano da escápula, tá? É o braço que fica um pouco abduzido, ombro em flexão 90 graus de ombro, e o braço um pouco abduzido, tá? Então, isso aqui a gente chama de movimento no plano da escápula. Como é que eu avalio esse músculo? O supraespinhal. Então, o supraespinhal é o músculo que faz o quê? A abdução. Eu vou botar a força em cima do braço do meu paciente, próximo ao punho, e vou mandar ele subir o braço fazendo a abdução. Aí você está avaliando o músculo supraespinhoso. Então, você vai ver se o paciente tiver uma fraqueza, ele não vai conseguir ficar, simula uma fraqueza. O braço dele cai, tá? Isso é um teste de força. A gente vê a força, ou a gente vê o comprometimento desse músculo também. Como? O paciente ele pode referir dor no músculo, ou seja, o músculo ele pode estar inflamado, tá? O outro teste que a gente chama, que é o teste de Patet, que é um teste que a gente avalia o infraespinhal. Então, o infraespinhal é o músculo que vai fazer o quê? A rotação externa, tá? Então, eu vou posicionar o meu paciente com 90 graus de flexão, tá? Eu vou apoiar
aqui o braço do meu paciente e eu vou pedir para ele fazer uma rotação externa, ou seja, forçar o braço para trás. E aí eu vou avaliar se o meu paciente ele consegue fazer isso. Se é positivo, quando? O que é positivo? Quer dizer que o paciente tem um problema, tá? Todo achado positivo em teste quer dizer que o paciente está apresentando ali algum problema. Então, ele é positivo quando? Quando o paciente ele não tem força para fazer esse movimento ou quando o paciente ele apresenta dor. E aí é sinal que tem uma inflamação naquele músculo. Esse é o penúltimo, que é o que a gente chama de teste de Napoleão, que é o teste que avalia o subescapular. Subescapular, ele faz uma rotação interna. Eu vou pedir para o paciente apoiar a mão na barriga e deixar o cotovelo dele bem reto, tá? Reto com o corpo. E agora ele vai fazer força na barriga. Faz força com a mão na barriga. Quando é positivo, ou seja, se o paciente tiver fraqueza, faz aí, ó. Qual é o achado que eu encontro? Ou seja, o teste foi positivo, o paciente ele tem uma fraqueza, ou ele apresentou dor. Quando o paciente começa a colocar força, ele não consegue deixar o braço reto, o braço dele cai. Tá? Então, o braço dele cai para trás. Então, isso é um sinal positivo no teste de Napoleão. Isso aqui a gente já viu. E só para finalizar, a gente tem um teste de Trendelenburg, né? Que é um teste que eu vou avaliar o glúteo médio. Vou avaliar se o meu paciente tem força nesse músculo para manter minha perna levantada. Então, eu vou pedir para o paciente levantar a perna e eu vou observar se essa perna ela não vai cair. Então, o paciente que é positivo, na hora que ele levanta a perna, o quadril, ele desce, tá? E aí, a gente tem um teste positivo, ou seja, a gente tem uma fraqueza nesse músculo glúteo médio, tá? No músculo que está apoiando o peso da perna, ok? Quando a gente levanta a perna, o músculo que faz com que a gente levante a perna é o músculo que está do lado contrário à perna levantada. Pronto, minha gente. De força muscular foi isso. Alguma dúvida? Vocês entenderam como a gente avalia os músculos, os graus de força, os testes? E aí? Alô, boa noite. Boa noite. Pronto, Yara. Os testes ortopédicos são testes que a gente utiliza para avaliar o paciente. Geralmente, a gente utiliza lá na ortopedia, tá? Isso aqui a gente também chama de testes especiais. São testes que pessoas descobriram uma forma de avaliar um determinado músculo, uma determinada parte do corpo, e aí ela deu um nome para esse teste. Então, eu mostrei os testes que avaliam o manguito rotador, não é? Como o teste de Patet, como a gente viu o teste de Jobe, que avalia o supraespinhoso. A gente viu os testes que avaliam que é a musculatura de manguito rotador.
Eu mostrei também o teste que a gente avalia a musculatura lá de bíceps, ou bíceps braquial, certo? E um teste que a gente avalia o glúteo médio, a força do glúteo médio. Então, são testes específicos para avaliar determinados grupos específicos. Toda vez que eu tenho, como eu estou usando força, eu avalio a força nesses testes. Então, toda vez que o paciente tem uma fraqueza muscular ou que ele apresenta dor, eu tenho um teste positivo, tá? E aí, mais alguma pergunta? Como vocês estão calados, minha gente, que agonia. Não reconheço Quem é você? Não estou reconhecendo essa turma hoje. Olha, pois por hoje é só. Me desculpem o horário, tá? Eu cheguei tarde porque eu tive intercorrência na saída do plantão, por isso a gente começou a aula um pouquinho tarde, tá? Mas espero que todo mundo tenha entendido que tenha valido a pena a vinda de Alisson para cá, né? Ele que lute para vir dar aula, além das aulas dele. Pois é isso, minha gente. Uma boa noite. Essa aula ela já está lá no sistema, tá? De vocês. E eu vou postar uma atividadezinha para vocês. Deem uma olhada essa semana que vai ter uma atividadezinha lá para vocês. E beijos.